Bora conectar. Mais um episódio no Maxtel Conecta, o podcast da Maxtel aqui nos estúdios dentro da Modus. Falamos sobre pessoas, sobre processos, operação, tecnologia e tudo que interessa o nosso setor. Acompanhe nosso canal no YouTube, que é o @Maxtel Tecnologia. E agora, para começar, vamos soltar a vinheta. Manda bala, Gabriel. E hoje nós estamos aqui com um dos profissionais mais reconhecidos do nosso segmento. Ele tem uma trajetória, uma história fantástica e está abrindo, aliás, já abriu uma filial aqui em São Paulo. Eu estou falando do Afonso Oliveira Cunha, na verdade eu chamo ele de Zé Afonso, ninguém sabe, não vou contar para ninguém que ele chama Zé. E ele está aqui com a gente. Como a gente trouxe um cara de peso, Gabriel, a gente chamou reforço para fazer essa entrevista, que é o nosso irmão Magnão. Então é isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo, Afonso. Eu vou colocar sob suspeição a fala do meu xará pelo seguinte: vocês não sabem, mas eu trouxe um queijo de Minas para ele. Então tem que dar um desconto pelo carinho com que ele me trata aqui. Prazer, obrigado. É sempre uma honra estar na sua casa aqui, meu caro, que é uma casa especial para a formação do meu time. Foi a casa que eu escolhi para trazer os anjos da guarda, tanto para a formação quanto reciclagem. Que é a melhor casa, se não a melhor do Brasil, com toda certeza a melhor de São Paulo. Gratidão, Afonso. Casa Tamo tua, junto. casa tua. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. E para começar, vamos falar de história, né? O Afonso aqui tem uma história que começa muito cedo, né? Com banco, como segurança de eventos, e chega no grupo com mais de 2.000 pessoas, né? O Grupo Anjo da Guarda. Qual que foi a chave de virada entre você trabalhar, né, na atuação no mercado de segurança e ser o empreendedor desse negócio? Bom, é bem verdade, e até comemorando hoje, a gente está gravando esse episódio no dia em que foi publicado no Diário Oficial o decreto de regulamentação da, da Lei 14.967. A virada de chave foi um puxão de orelhas. Por que eu digo um puxão de orelhas? Porque eu comecei a atividade na informalidade, prestando serviço em eventos. Até o Campidelli contou essa história aí em várias participações dele no Brasil, quando ele cuidava da coordenação de segurança privada. A gente atuava com eventos, e em determinado momento, a Polícia Federal, nas fiscalizações, nos chamou à responsabilidade, e eu indaguei, falei, mas por que vocês estão me chamando, sendo que a gente trabalha exclusivamente com eventos e tal? E o delegado, à época, Tadeu de Moura Gomes, ele falou: olha, todas as pessoas que vêm aqui, que trabalham da mesma forma que você, dizem que fazem exclusivamente eventos e acaba se tornando um mau exemplo para o mercado. E aí eu enxerguei o seguinte: primeiro, que cabia uma profissionalização, que cabia uma melhor organização para a minha estrutura, e eu falei: olha, tudo bem, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, e eu pedi a oportunidade de regulamentar a minha empresa. E assim foi feito. E aí nós habilitamos a nossa empresa arduamente, né, dentro dos processos. À época não havia sequer o GESP, então os processos eram físicos ainda, você tinha que Papelada. papelada toda, uma certidão vencia, as certidões com prazos diferentes. Essa foi a virada de chave. Porque pela dificuldade que eu tive em habilitar uma empresa, obter a primeira autorização, eu não posso errar. Eu sei a dificuldade, né? E a gente tem, graças a Deus, mantido esse status de organização, e aí depois vieram as certificações, né? Certificações ISO e tal, e a gente, graças a Deus, tem conseguido trazer para os nossos quadros ótimos profissionais para nos ajudar na coordenação dos processos de gestão e fornecedores de peso também, de Sim, qualidade, bons parceiros de negócios, muito que a gente bacana. tem ascendido. Então, essa virada de chave foi um puxão de orelhas. Caramba, hein? Você viu só o que acontece com um negócio desse? E aí você vem e toma iniciativa depois de todo o crescimento do grupo, lá na região de Minas Gerais e outros locais, mas principalmente a base tua, em Minas, né? E depois traz uma empresa para São Paulo. E colocou um cara que a gente conhece, admira muito, que é o Wanderson Glor, como um diretor aqui da filial, né?
Me fala a respeito dessa chegada. Foi outro puxão de orelha também para chegar em São Paulo? Ou chegou porque tinha que chegar mesmo? Então, a vinda para São Paulo foi até um fenômeno interessante, porque eu já tinha ensaiado uma vinda para São Paulo num outro momento, mas um modelo completamente diferente. Eu cheguei a estudar mercado, vim para São Paulo, e à época eu estudei praças, mas não para vir pela capital, tá? Eu estudei cidades do interior que poderiam recepcionar uma empresa de fora e busquei identificar uma empresa que eu imaginava que não tivesse um dono, vamos dizer assim, uma empresa que fosse referência e tal. E identifiquei uma cidade à época que não tinha uma empresa local, ou tinha uma empresa local, mas que tinha sido adquirida por um grande grupo, então já não tinha tanta conexão. E vim para São Paulo, desci em Guarulhos, peguei um carro da Localiza, fui para a cidade, parei na recepção do hotel, eu ia buscar imóvel. Uhum. Tá? E aí eu olhei e falei, pera, mas qual que é o movimento que está acontecendo no mercado do país? As empresas de São Paulo estão indo para Minas. Pô, se elas estão indo para Minas, é sinal que o mercado aqui está muito concorrido. É sinal que eu tenho opção de crescimento lá. Cara, eu entrei na recepção do hotel, fui ao toalete, peguei o carro, fui para o aeroporto, devolvi o carro e fui para casa. Voltou para casa. Acabou São Paulo, revisitei meu planejamento estratégico lá, falei, ó, não é o caso e tal. Tá bom. E aí, ano passado, eu estava de férias, estava no Chile, eu conheci o Wanderson, a gente já tinha interagido e sempre considerei um excelente profissional. Fizemos bootcamp juntos, né? O colégio deve estar vendo a gente, se não, alguém faça chegar ele meu abraço, meu beijo para ele. Fizemos bootcamp juntos, tivemos uma ótima interação e ele publicou. O grupo dele tinha sido adquirido por um outro grupo e ele estava disponível no mercado. E aí eu estava descendo num teleférico em Santiago, passei a mão no telefone, liguei para ele, falei aqui, você está disponível no mercado, eu estou de férias, relaxa, não fala nada, não faz nada sem falar comigo, tá? Deixa eu voltar de férias para a gente poder conversar. A gente começou a namorar, por assim dizer, Sim. isso foi em setembro, vim para São Paulo, conversamos um pouco mais e tal. Em novembro nós alinhamos uma estratégia do que seria um início de uma operação aqui em São Paulo. Iniciei o processo de autorização junto à Polícia Federal, e isso eu gosto de conduzir pessoalmente, inclusive, né? Tivemos êxito, né? E aí buscamos profissionais de mercado, porque nós já iniciamos também relacionamento com parceiros de negócios aqui. Certo é que no dia 17 de janeiro tivemos a autorização de funcionamento, dia 25 de janeiro tivemos a primeira mobilização, a primeira implantação, inclusive. Caramba. Tá? Então, assim, estou muito feliz com esse momento, é um mercado que tem me ensinado muito, um mercado muito competitivo, que me fez revisitar processos nossos, né, porque tem gerado aprendizado, mas que nos torna mais sólidos, por assim dizer, né, nos dá também novas oportunidades. Então, e o Wanderson, claro, tem contribuído muito com o nosso time, né, tem aprendido conosco, por óbvio, mas tem nos ensinado bastante também. É um baita profissional, né? A gente gosta muito dele. É. Magnão. Eu vi esse ponto aí do Fonseca, eu sempre vi a Anjos da Guarda, ela muito bem consolidada, né? Ela posiciona a marca de uma forma muito forte, cria uns eventos de fato muito interessantes, traz grandes gestores, né? Pessoal de renome para colocar um tema em BH. E a esse ponto que o Afonso mencionou, o que eu sempre vejo, Afonso? É natural que as empresas do interior ou de outro estado venham para São Paulo por uma necessidade de ter que atender o cliente dele, né? Que de repente tem uma filial, uma sede, uma base, e fala, ó, já sou seu cliente em BH, você tem que vir para São Paulo para me atender em São Paulo. Acho que não foi o caso da Anjos da Guarda, né, Afonso? Acho que foi mais uma posição estratégica de expansão do que de fato Por osmose, somente né? ter que atender alguém, né? Acho que foi estratégia uma expansão mesmo Foi do expansão. negócio e vir, né? Sim, nós temos atendido clientes nossos, mas conquistamos novos clientes que a gente não tinha relacionamento anterior,
Tá? Esses clientes já geraram novas oportunidades para a gente. E o que você comentou dos eventos, nós entendemos o seguinte: é sempre oportuno que a gente consiga realizar eventos para integrar o mercado. Por quê? Existem empresas de todos os níveis. Não que nós sejamos melhores do que os outros, mas nós temos muitas vezes uma busca de aprendizado que às vezes um concorrente não tem. E é muito importante que a gente consiga fazer com que um concorrente ou um tomador de serviço que não tem acesso a determinado conhecimento tenha acesso a esse conhecimento. Porque a partir do momento que esse concorrente, esse tomador de serviços, tem acesso à legislação, tem acesso a uma correta precificação, tem acesso a informações de natureza tributária, de natureza legal, no fim da linha, a gente vai discutir projeto de segurança e não preço, a gente vai discutir qualidade. Então, o nosso objetivo, quando a gente realiza esse tipo de coisa, cara, é subir a régua, nivelar o mercado por cima. Democratiza, né, o Nossa conhecimento. expectativa, A gente, pelo tem, a menos. gente sempre pensa em qualificar quem está prestando serviço, mas a gente tem que qualificar também quem está concorrente. comprando, o concorrente. Todo mundo tem que estar dentro do mesmo padrão, né? Sim, Para que você melhore o mercado, né? E Porque também, tanto que teve essa última edição, né, Afonso? Foi em São Paulo, né? foi em São Paulo. Que foi a primeira edição da Anjos da Guarda em São Paulo. Você Isso. foi BH e tal. E aí teve a edição esse ano em São Paulo, né? Isso, nós trouxemos para cá, inclusive, um professor que nos trouxe o modelo de atendimento de qualidade Disney. Porque nós, querendo ou não, um profissional da área de segurança, ele tem uma conexão com hospitalidade, ele tem uma conexão com atendimento, né? Principalmente agora, com advento de nós temos cada vez mais responsabilidades, né, de humanizar as relações. Esse nosso profissional, e você sabe disso como ninguém, porque você capacita as pessoas, a gente tem que ter esse olhar, nós temos que ter essa responsabilidade. E na ponta da linha é a nossa marca que vai ter a primeira e a última abordagem, seja com o nosso cliente, seja com o parceiro de negócio do nosso cliente, e nós temos que causar uma impressão de que nós conseguimos emprestar uma responsabilidade para aquele negócio, que a gente consegue prover segurança sem ser truculento, sem deixar cair a qualidade do trabalho. Né? Então, para a gente é importante ter. O Claudemir, ele fez naquela oportunidade do ESP aqui de São Paulo, o Claudemir que foi da Universidade Disney, né? Ele estava falando de um gesto, quando fala assim, onde é o banheiro? E todo mundo faz, é ali, aponta o dedo. E ele fez o gesto correto, segundo ele, né? Como é o jeito que eles ensinam na universidade. Aí, por acaso, eu falei isso para o Afonso, eu mandei um WhatsApp para ele na época do ESP. Eu fui procurar o toalete e eu perguntei para 2 seguranças da Anjo da Guarda que estavam ali, não sei o nome deles, não importa. O Ricardo, um é comigo, o outro que era o Ricardo. O outro E aí eu perguntei, e onde é o toalete? E eu fui surpreendido que os 2 fizeram o gesto adequado. Pô, fantástico. E eu falei, caramba, mandei uma mensagem para ele, não é de brincadeira isso aí. Eu isso é falei, colocar meu, na prática aquilo que você fala. Né? que falou, ou seja, o Afonso tem essa vantagem, essa possibilidade, né? Todo mundo lá no evento estava ligado no que estava acontecendo. E espero que seja realmente uma orientação deles, porque eu senti aquilo natural, não forçado. Engajamento, né? Engajamento. Eu acho que o grande problema, isso é uma realidade do mercado, é o seguinte: a nossa atividade ela é uma atividade que é considerada para o grande mercado como commodity. E nós somos, na condição de commodity, muito caros para o tomador de serviços. Na contramão disso, ou para completar isso, existem, infelizmente, empresas que acabam denegrindo o mercado por conta de práticas que não são convencionais e que acabam muitas vezes colocando um contrato em risco, expondo uma relação comercial e o próprio tomador de serviço a responsabilidades que não são dele. E aí o cliente depois, num segundo momento, vai dizer, pera, mas essa empresa tinha a mesma característica legal que a sua, o que difere a sua empresa dessa empresa que quebrou ontem e que me colocou em dificuldade? Então nós temos que ajudar a que o mercado consiga, de fato, dissociar
quem está buscando trabalhar de forma adequada e quem não está buscando trabalhar de forma adequada. Mais ou menos como o puxão de orelha que eu tomei lá atrás. Né? Alinhar isso com o mercado. Isso faz sentido com essa nova certificação ISO 27001 que a Anjos acabou de conseguir implantar dentro da empresa, e como que isso impacta diretamente no mercado que é tão competitivo, né? Que é traçado centavo por centavo ali na hora do orçamento, e que a gente não enxerga onde você consegue alinhar a qualidade com a rentabilidade, porque é uma empresa, tem que trazer recursos, né? Tem que dar dinheiro, mas tem que manter qualidade. Como é que você enxerga isso? Eu tenho conversado com diferentes públicos em diferentes locais sobre o seguinte: cada vez mais a gente tem percebido uma convergência entre o risco físico e o risco digital. Uhum, E nesse sentido, quando eu tenho a formação de um profissional, e muitas vezes nós, profissionais da área de segurança, cuidamos de um ativo muito importante, que é uma base de dados. Se a gente não consegue atuar de uma forma responsável no tratamento daqueles dados, vocês vejam, por exemplo, que a primeira providência que foi tomada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados à época foi equiparar o operador de dados ao administrador. sim, Tá? Então, é muita responsabilidade que nós temos, né, na condição de operadores. sim, Nós vimos, nos últimos dias, por exemplo, uma responsabilização do Serasa e da Claro pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em razão de dados que foram expostos de maneira indevida. perfeito. Então, quando eu estou buscando uma formação, uma capacitação, eu estou buscando realmente um incremento na oferta de serviços para que eu possa mitigar a exposição do meu prestador de serviços e melhorar a percepção do meu cliente, gerando mais valor para o nosso negócio. É uma percepção, isso faz diferença. Perfeito. Talvez não tanto do ponto de vista econômico, do cliente me pagar, precificar isso, mas eventualmente numa concorrência, quando o cliente começa a avaliar quem tem uma oferta mais ampla de Sim, serviços, ele valora isso. Tem valor agregado, né, Função? É, É totalmente valor agregado. é mais ou menos como você fez aqui. Né? Vocês que não conhecem a Modos, por exemplo, a gente tem salas aqui que estão preparadas já para treinamentos ligados à área de tecnologia. Né? A gente pega grandes players do segmento ligados à tecnologia, como Moni, como FindMe, como é que é a do Marcelo lá? Next. Já tem estúdio pronto aqui. Então, o profissional de segurança, que muitas vezes chegava na empresa, tinha que passar por um treinamento, muitas vezes na própria base do cliente, ele já sai daqui da Modos sai pronto. com essa capacitação. Isso é um incremento, isso gera Sim. valor. Você não cobra mais por isso. Não. Mas eu fico muito confortável, né, de mandar o meu profissional para cá e saber que ele vai sair melhor preparado e mais leve do que poderia se eu tivesse que ensinar tudo dentro da minha empresa. A Então, isso gera criação do valor. NIT, né, que o Magnão Sim. foi o responsável pela ideia, a gente apoiou, obviamente apoiou porque é uma ideia ousada. E isso foi um marco, foi uma divisão das águas, né, o Magno, por conta dessa qualidade do ensino. E como ele disse, não cobra a mais por isso. Porque a gente já cansou de ver, Afonso, vários vigilantes identificados com a empresa, diversas empresas, não está o nome, porque foram diversas, onde a gente chegava e falava: e aí, como é que é o controle de acesso? E o cara não tinha nem noção de como mexer numa catraca, mas nem Sim. sabia como era. Parecia que ele tinha até medo, ou seja, ele era segurança privada e não era um segurança preparado. Certo, Magno? É o caso da Maxtel, por exemplo, que tem parceria com um monte de empresa em que a relação com a empresa procura as bases para colocar o material à disposição Sim, para isso. formar o nosso profissional porque o que acontece é o seguinte: se eu tiver que de fora treinar uma pessoa num equipamento que eu não conheço, eu não vou explorar as funcionalidades dele. Eu não vou conseguir. Todo mundo tem que Eu ser não muito sei. bem treinado, né? Eu não sei Perfeito. tudo que ele tem. Agora, quando vocês vão até mim para levar, cara, eu tenho todo um cardápio
disponível que eu vou explorar ao máximo e vou gerar mais valor para o meu cliente na ponta. Então, literalmente, no final do dia todo mundo fica feliz. E E com o preço lá embaixo. e a gente alimenta aí esse ecossistema, né, Zé? E olhando assim pro lado da empresa, não é o core da empresa treinar o funcionário dela. Ela até faz, ela tem um departamento de treinamento e desenvolvimento interno, que abrange alguns aspectos comportamentais, ética, conduta, né? Política da Hoje, empresa, né, política mesmo? da empresa, cultura da empresa, hoje o NR1, né? Sim. Então, Sim. isso bem verticalizado dentro da empresa, mas não é o core principal. Então, se ela consegue localizar isso realmente né, e a ideia do Nietzsche dos ambientes foi trazer isso e antecipar para entregar para o mercado, entregar para o anjo da guarda, de repente esse profissional que vá mais qualificado. E tudo se alimenta. Então, assim, o ganho é geral, é para todo o segmento. Então, desde a academia, para as empresas, o próprio profissional, ele vai com melhores oportunidades. Então, ele Sim. consegue, na verdade, além de estar mais preparado, ele ganha oportunidade. Então, você consegue ver talento em alguém que ele futuramente, tão em breve, em um curto espaço de tempo, ele possa ser um líder Sim. dentro disso, né? Então, acho que o ponto interessante do Nietzsche, acho que só trazendo realmente para essa mesa, foi esse ponto, né? E claro, olhando assim a referência que a gente vê em Anjos da Guarda, pegar esse cara aqui que ele tem muito olhar do dono. Então, você olha para o Afonso, eu nunca vi o Afonso, por exemplo, com terno e gravata. Tá sempre ali em campo, operacional, né? Gosto, Então, ali Pronto com a para ação. frente. gosto Tá pronto bastante. para ação. Esse é o cara. Mas tá junto, tá muito E o próximo. mais legal é que a gente chega nos eventos e encontra a esposa, a filha. É uma coisa maravilhosa. Quando a gente se dá muito bem com É essa bem turma toda, diferenciado. viu? É diferencial. E Para nós é, é. E tem mais, hein? Vou ter que dizer, hein? O pão de queijo que tem na Anjo da Guarda, Jesus Cristo tem poder. é Meu muito, Deus né? do céu. E ele tá muito em campo, então, assim, você pegar, por exemplo, o dono do negócio, estar em campo, você vê que, por exemplo, o vigilante que está lá na ponta consegue ter acesso de alguma forma com o dono da empresa, ele tem um olhar direto, são condições diferenciadas. Então, é uma ação assim. Hoje, para o mercado, é até disruptivo. Sim. Então, você pega muitas empresas, né, que você não conhece o gerente, não conhece, quiçá o coordenador, o diretor nunca ouvi. E aí você ter essa construção aproximada de estar ali, Eu já Acessível, né? escutei isso, No tá? máximo vai, no Eu máximo nunca ele vi um vai ver na dono de festa de final empresa. de ano. Eu nunca vi um mas dono de empresa. Hoje eu liguei para 3 pessoas da empresa. Hoje, coincidentemente, gravando no dia 10, a gente tem um sorteio da Árvore dos Desejos, É, né? Que é um programa de reconhecimento. Quem não tem nenhum problema em relação ao absenteísmo nos últimos 90 dias, e não tem nenhuma punição administrativa, escolhe num cardápio de 13 presentes na empresa e o presente que ele escolher ele leva. Então, hoje, para São Paulo, saiu um televisor 43 polegadas, para um condomínio na região de Belo Horizonte, da Grande Belo Horizonte, saiu também um televisor de 43 polegadas, e para uma fazenda na região do Vale do Jequitinhonha, de reflorestamento, saiu um cartão presente de R$ 1.000. caraca, Tá? E aí é uma oportunidade de eu interagir com as pessoas também para perguntar: e aí, como é que tá? Eu sei que eles estão bem com a gente, porque, cara, eles não teve problema nenhum administrativo operacional nesse tempo. E a Anjos da Guarda, como é que tá? Uhum. Então é bom ter esse feedback. E eu faço questão, né? Esse programa, ele entrou na nossa história para durar 6 meses, completou 4 anos em maio, tá? Não vai sair. E nós incorporamos o seguinte: quando a pessoa faz 20 anos, vamos combinar que ela já fez por merecer, né? Aí já não tem mais sorteio, o brinde que ela escolheu, ela leva. Tá? Eu gosto Show, bastante hein? dele. fantástico, fantástico. E assim, a gente vê ações como essa aí atacando danos severos contra a empresa. Se a gente olhar, por exemplo, a prestação de serviço, turnover, absenteísmo, são coisas de fato que são mais críticas, impactantes, né? né? E as empresas às vezes tentam rebolar, tentam se mexer para tentar fazer uma coisa. E quando você, na verdade, olha pessoas como pessoa, você reconhece, você cria programas de fato, a pessoa não espera isso, né? Você pegar numa região, o cara ter R$ 1.000, cara,
né? O televisor, muitas vezes, se você vai na casa dele, ele tem lá, mal e mal, uma televisãozinha pequenininha, cara. Chega em casa para a esposa, né? Para os filhos. Então, pegar a molecada, colocar lá na sala. Cara, o cara vai defender sempre, né? E é o tipo de programa que você faz por acreditar no negócio, né? Para reconhecer os profissionais, não por uma obrigatoriedade, né? Então, e Como é em aqui, banco, né? Você fala, tem a PLR no final do Eu acho ano, que é porque você é reconhecer, obrigado. eu acho que é reconhecer gente, Rafa. Sim, É olhar a gente como gente, cara. Acho que é muito isso, né, Zé? muito bacana. mas nós Reconhecer mobilizamos no ano gente. passado, fizemos o primeiro, um que eu adorei, que é o aluno nota 10. Esse não tem nenhuma conexão com absenteísmo, com punição e tal. Todo colaborador que tem interesse, ele manda o boletim do filho, da filha, e se ele tiver nota 80, o aluno ganha um vale compra, um vale cultura, tá? Que serve para cinema, serve para teatro, serve para comprar livro, Legal. tá? E é do adolescente, da criança, tá? Então nós tivemos esse ano, foi o primeiro ano, né, o ano passado, nós tivemos a situação em que duas pessoas, depois que se inscreveram, saíram da empresa. Mas os boletins chegaram. Cara, a partir do momento que nós assinamos um contrato, vamos dizer assim, que se o boletim chegasse e tivesse essa nota, o aluno ganharia. Se a pessoa saiu, não é mais comigo, tá? O meu combinado já é com o filho dele. E aí, vem lá, vem buscar seu cartão, parabéns, tá? Porque eu quero incentivar esse tipo de estudo, Fantástico, tá? fantástico. Isso, para a empresa, gera um valor muito grande. A gente nota, nós criamos, por exemplo, a gente tem uma parceria com um módulo de ensino, né? Pode falar do Ibragesp aqui, não? Pode, lógico. sim, Vamos mandar um Lima. abraço pro Opa, Lima também. Abração pro Lima. abraçaço pro Vou Lima. mandar um beijo para ele, que é um amigo. E aí, durante a pandemia, o que nós fizemos? Nós elastecemos a grade curricular, pegamos além dos cursos dele, colocamos outros cursos nossos ligados à economia doméstica, ligados a curso de Excel, tinha, por exemplo, o curso de redação no Enem, porque nós entendíamos o seguinte: o pai e a mãe iam para campo para trabalhar e a família estava limitada. Então, eu tinha que dar alguma coisa para eles poderem se movimentar. E aí fizemos mais cursos Você expandiu aquilo ali para os. na grade para Muito legal. trazer as pessoas mais para dentro. E assim, a gente percebia uniforme melhor passado, tá? Legal. Sim, Cuidado, né? a empresa as famílias mais presentes dentro da empresa, né? Eu não sei se você sabe, meu pai foi vigilante. Você já me Sabe, né? falou. Você Então, me assim, falou. eu sei o quanto é relevante a participação de uma empresa quando ela cumpre com os combinados e quando ela pode, de alguma forma, melhorar esse relacionamento, oferecendo um pouco a mais, tá? A gente não perde nenhuma capacidade diretiva quando eu humanizo o tratamento. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Muito antes, pelo contrário. Eu entendo o seguinte: a gente até aumenta a responsabilidade, porque a gente tem tanto a oferecer que vamos combinar que a pessoa pode até ficar sem graça. Falou, pô, Sim. a empresa está Tem que fazendo devolver, tudo né? que é dela. E mais além, eu não vou fazer o que é meu, Perfeito. né? Isso cutuca de uma forma que o cara, quando levanta meio cansado para trabalhar, a mulher dele fala: vai, meu, tá na hora. Vai chegar atrasado com o Afonso, corta o nosso benefício da nota 10, hein? E É isso aí. padrinho Zé Afonso. E assim, nessa hora, Zé estuda Afonso. o pai e o filho junto. Zé É Afonso. chamada Oxe, oral. na Cara, hora. vamos lá, nota 10, sobe a régua. E assim, outro detalhe. Eu acho que, pô, primeiro, programa fantástico, Afonso, parabéns, cara. Você pega a criança que você estimula essa condição para ele, você cria oportunidade para ele buscar um concurso, alternativas, né? Autoconfiança. Então o cara vai bem, cara. Padrinho Zé Afonso, hein? Padrinho Zé Afonso. Zé Só Afonso. eu para chamar ele de Padrinho não, Zé mas Afonso. carta como tio já recebi várias e Que adoro. legal, cara. Que legal. Tio Tio Zé. e tal. Parabéns, parabéns, É cara. tio Zé. Gosto bastante. E aqui, para você que está me assistindo, Que legal. que atua no mercado, o impacto para a empresa, do ponto de vista econômico, ele é muito pequeno pelo aconchego que traz para você. Então, eu sugiro que, assim, invista, vale muito a pena, aproxima o seu time, gera
para o RH uma ótima ferramenta para movimentar as pessoas em torno das suas políticas de treinamento, de capacitação, vale muito a pena. Melhora a comunicação, né? Porque você Sim. sempre tem algo ali para tratar com as pessoas ali também, né? O Afonso tá mexendo dentro de casa, cara. É uma coisa você pegar uma empresa que de repente cria algumas campanhas, até sociais, pô, legal, para o funcionário, vai lá dar um broche para ele de reconhecimento, uma medalha, coisa do tipo. O que o Afonso e os da Guarda estão fazendo, eles estão entrando no lar. Sim. Então tá olhando para o bem maior, que é o nosso filho. Então, sabe, são várias formas de vocês ter estímulo nessa condição. Então Cria emoção, inclusive, isso. Cria emoção. é a condição realmente assim, é relação afetiva, né? Sim. Então você cria muito e você fideliza. Sabe quem vai cobrar, Zé? A esposa, né? Sim. Do funcionário. O E aí Total vai Pass entender. hoje é para o empregado e para mais 3 pessoas. É o que eu falei E aqui. todo mundo Vamos tem o aí, Total Pass, todo cutuca, mundo né? que quiser, é de Cutuca. graça. Total Aí, ó. Pass é o Isso. Gym Total Pass? Pass é o Gym Pass, Gym Pass. só que de outra marca. Perfeito. Tá? Você Então, tem o Total Pass, não? não, Sem vai pass. para Anjos da Vai Guarda. trabalhar no Aí, ó. trabalho. Anjos da Ô, Guarda, Gabriel, tá vendo aí, sem ó? pass. Todo mundo aqui, futuros empregados da Anjos da Guarda, perante o nosso Vamos lá amigo buscar nosso Zé Afonso. Nosso casaco. Vamos buscar um carro. Eu quero uma Vamos jaqueta, lá. é maravilhosa essa jaqueta. Próximo ESP a gente vai ter uma, Total se Pass. Deus Tem o ESP quiser. aqui, eu não sei se 8 ou 9 de abril, tá? São Paulo mesmo. São Paulo. É um por ano, Mas- Afonso? Aqui em São Paulo é abril, mas nós vamos ter uma outra edição dia Lá em 27 de BH, né? agosto na Fundação Dom Cabral, já está agendado em Nova Lima, Minas Gerais. Então nós vamos ter que ir, né? Acho que é o jeito, né? Pegar aí e vamos embora, né, Maguinho? Nós estamos definindo, já tem uma palestrante fantástica que tem uma história, ela interagiu com públicos em 5 continentes, em situações extremas, uma capacidade de articulação genial e tenho certeza que quem puder nos prestigiar presencial ou virtualmente vai gostar bastante dessa história. Vamos montar caravana? Bora, caravana do Pegar amor, um vamos ônibus para aí, uma agora. excursão, bora lá e montar uma caravana. Já vamos tocando a Wanda daqui Nietzsche. até lá. Nova Lima. Eu Fernão queria- Dias, pra sempre, vamos bater lá. Ô, Zé Afonso, deixa eu perguntar um assunto rapidinho para você. Eu quero entrar no assunto aqui do Estatuto, eu vou passar a bola para o Maguinão, que é um especialista nisso, mas antes eu queria relembrar, Projeto Palmas. Ainda está em vigor o Projeto Palmas? Excelente pergunta, Zé, porque agora ele tem um incremento. É Não mesmo? sei se você lembra quando a gente conversou. Eu lembro que você falou Pois que eu estava falei- retribuindo à sociedade aquilo que você Isso. recebeu. Conta um pouquinho do projeto e o que, Pois que é. incrementou aí. O projeto Palmas ele consiste no seguinte: nós criamos uma base, pegamos uma base pública de desaparecidos, e a partir dessa base, um veículo itinera pelo Hipercentro de Belo Horizonte todos os dias, e com uma estrutura de reconhecimento facial, ele faz uma comparação com o nosso SICOM e tendo uma detecção, uma acurácia X, nós reportamos essa informação para a Polícia Civil. Tá? Essa foi a primeira etapa. Sim. Ela é difícil de ser replicada porque ela é presencial. Né? Então eu tenho um veículo, a proporção é mínima. Não dá para eu trazer, e bobagem, trazer isso para São Paulo né? Apesar do que nós já estamos aqui em São Paulo em conexão com o Muralha e com o Smart Sampa. Tá? Uhum. Só que o que aconteceu de diferente? E excelente a sua pergunta, obrigado por ela. Nós agora temos a certificação ISO 27001. O que nos deu a capacidade de prover e de cuidar melhor de uma base mais ampla de dados. Então, nós temos agora um tratamento para criar uma segunda fase do Projeto Palmas, para adotar 2 públicos distintos. A comunidade com Alzheimer e a comunidade com síndrome de espectro autista. Tá? Públicos especiais, pelos quais nós temos muito carinho, e a ideia é que nós tenhamos um banco de dados fechado, um banco de dados protegido, mas um banco de dados que vai ser criado no momento leve e a critério da família. Tá? Nesse banco nós vamos armazenar informações do tipo alergias, preferências de alimentação, tudo que for relevante e que a pessoa, no momento de emoção, pode esquecer. Tá? Suponhamos que a gente tenha um dissabor de uma pessoa dessa desaparecer.
A família, com um toque no aplicativo, vai liberar a que a gente compartilhe essa base com todas as forças públicas que a gente tem acesso simultaneamente. Ou seja, eu vou ter uma base fresca, eu vou ter uma base que vai ser compartilhada rapidamente com todas as bases simultaneamente, e aí sem um problema que é crônico hoje, que é o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, um desaparecimento, o que a gente faz? Eu pego uma face que está numa rede social, com um monte de filtro, Baixa uma foto de qualidade. 1900 e bolinha, e compartilho e ninguém reconhece aquela pessoa. Ao passo que quando eu tenho mais informações, eu consigo ter mais dados possíveis de serem compartilhados e, obviamente, a gente tem a intenção de que mais êxito para reintegrar essa A família. base recente, Exatamente. né? Fresca, mais pura, adequada. né? E aí, Então, automaticamente, todos os dispositivos que estão conectados no Muralha, que fazem o Tudo. reconhecimento de foragidos e tudo Tudo. mais, ele estaria numa lista white, uma Exatamente. lista branca de pessoas que estão, se aparecer, vai gerar algum tipo de alarme. Exatamente. Isso em todos os estados, né? Hoje a gente já tem isso com Minas Gerais, inclusive em Minas Gerais, Belo Horizonte especificamente, quem fornece as imagens para o COP é a Anjos da Guarda. Legal. O que nós é que fornecemos, apesar de ser a imagem da Polícia Civil? Porque as imagens da Polícia Civil, elas vêm num cartaz. Então você tem o rosto, tem os caracteres. E o sistema de reconhecimento, ele não trabalha muito essa informação. Não. O que nós fizemos lá na empresa foi o seguinte: nós descolamos a face dos caracteres, tá? E essa tecnologia é nossa. Você fez uma inteligência para separar os dados Exatamente. da imagem. Exatamente. A gente tem uma área, nós temos um hub, né, de tecnologia, temos uma área de desenvolvimento interna, e aí nós compartilhamos essa imagem com a prefeitura em Belo Horizonte. Fantástico. Você vê que isso ele está fazendo como uma devolução à sociedade daquilo que Anjos da Guarda recebeu, tá certo? Não é um trabalho que está cobrado, não é um trabalho. Não. Até agora ele só falou das coisas que foram feitas como um benefício à sociedade, né? Uma devolução à sociedade. Eu já contei para você que eu tive uma provocação uma vez na Fundação Dom Cabral de um professor, e a provocação foi o que eu esperava da minha empresa daqui a 100 anos. E eu Isso aí. respondi que eu gostaria que ela não existisse. Mas não é a minha empresa, eu não quero que a Anjos da Guarda feche, eu gostaria que o segmento não existisse. Né? A gente tem, se imaginar, o percentual do PIB que a insegurança compromete, o Brasil estaria num outro patamar. Perfeito. Então, nós temos uma responsabilidade, né? E toda empresa de serviços, ela acaba tendo meios, sem criar ônus para a sua própria estrutura, de devolver para a sociedade. Seja gerando emprego, seja gerando informação, seja conscientizando pessoas. Você pega uma campanha simples de mobilização dos ambientes em que você trabalha. Se você cria campanhas de conscientização de comportamento para as pessoas mitigarem os seus riscos nos seus ambientes domésticos, de lazer e tal, você já está diminuindo o seu trabalho no seu local ali, no seu ambiente corporativo, Uhum. e está gerando valor para a sociedade. Quanto custou isso, Zé? Custou nada, mas gerou valor. Mas gerou valor pra caramba. Para Isso aí. toda a sociedade, para Não todo é o o preço, é o valor. Toda a Né? cadeia, né? Toda a toda a cadeia. Toda a cadeia, cara. né? Bom, nós estamos indo para o final, mas eu quero criar aqui um assunto importante. Nós temos aqui dois especialistas em segurança privada e no Estatuto da Segurança. Magnão, faz aquelas perguntas difíceis. O Afonso está muito confortável, muito tranquilão Tá. aqui. Faz uma Falando à perguntinha. vontade. Faz uma perguntinha mais dura, Magnão, daquelas pegadas assim. Olha lá. Vai lá, É então. meu cliente. É meu cliente. Putz, então faz uma bem facinha, Magnão. É meu cliente. Você não me deu essa cola, não. Me ajuda aí. Não, assim, eu acho que não é nenhuma pergunta, Zé. É, acho que o primeiro ponto, olhando a questão da Anjos da Guarda, ela faz muito bem a lição de casa, vamos assim dizer, né? O Afonso, assim, pô, assim como o Wanderson também, tem um olhar muito fora da caixa. E eu sei que eles têm acompanhado muito bem de perto a questão do próprio Estatuto da Segurança, o caminho da regulamentação, e a vinda do decreto. É óbvio que, né, que a gente
não gera uma expectativa em cima de algo que hoje já está consolidado, já está assinado, né, Afonso? Eu vejo assim. Mas vamos lá. A pergunta que eu vou fazer, porque isso também vai me servir, que eu te tenho até como uma das minhas referências. Como é que a Anjo da Guarda hoje já está se projetando, se preparando, né, os caminhos que hoje, né, os mais recentes e atuais, o que que ela de fato define para entrar no eixo desse novo modelo, desse novo momento da segurança, né? Você tem isso já, de repente, como Anjo da Guarda, falar, os caminhos hoje da Anjo, a gente tinha esse segmento da serviço, vai fortalecer de repente a eletrônica, como que é isso, cara? Eu penso que o principal ponto é que essa mudança de legislação, esse incremento, fortaleceu a tecnologia, a partir do momento que trouxe para a Polícia Federal a fiscalização, parametrizando e nivelando por cima esse mercado, responsabilizando tomadores de serviços que contratam segurança clandestina, mas ao mesmo tempo também responsabilizando os prestadores de serviços por serviços que não sejam prestados com nível de qualidade, né? Perfeito. Então, eu penso que para as empresas o principal ponto é investir na formação, tá? Investir na formação de base mesmo, por incrível que pareça. A Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Ela vai trazer quem se basear na Lei Geral de Proteção de Dados vai ter muito sucesso no que diz respeito ao Estatuto da Segurança Privada e ao Decreto de Regulamentação. Por quê? É fazer o que é certo. Você tem parâmetros de legislação que você tem que respeitar. Então, o que que nós fizemos de pronto? Eu tenho um decreto de regulamentação. A gente tinha um texto primário, ele acabou sendo reduzido na Casa Civil, e acabou vindo pela metade. Então, a primeira providência o que que esse texto vai alterar suas áreas internas? Qual é o impacto que isso traz para as suas operações? Os seus gestores, os seus times de operação já tiveram acesso para identificar se isso tem alguma mudança significativa no seu dia a dia? Acho que um ponto é você promover discussões, ver quais são as adequações necessárias para aquilo, ver quais são as formações adicionais que aquilo vai requerer, quais são as atribuições que o seu time passa a ter, qual o valor que você passa a oferecer para o mercado e quanto isso vai te custar. Porque vamos combinar que tem setores que vão ficar com algum tipo de ônus. Com certeza. E existe hoje uma justificativa no mercado, se você souber apresentar isso, que vão pagar por isso. Não pode ser, não tem almoço grátis, né? A gente sabe que quando existe uma subida de régua, primeiro, empresas que não estão se preparando, ou que não vão se preparar porque não vão ter tempo hábil, porque deixaram para a última hora, vão ficar pela linha do tempo. E aí vão surgir novas oportunidades de mercado. Um outro ponto, e aí mais na linha da sua pergunta, quais são as oportunidades que existem de segmentos que eventualmente vão colapsar? Você tem, por exemplo, no que diz respeito à tecnologia. Hoje, o segmento ele tem um tipo de tomador de serviços que vai ampliar muito. Você pega, por exemplo, até a legislação anterior, você não tinha a obrigação de que cooperativas tivessem a obrigatoriedade de atividades de vigilância. Perfeito. Tá? Agora, a legislação trouxe a responsabilização de instituições financeiras. Inclusive trouxe o seguinte: mesmo municípios com população inferior a 1.000 pessoas têm a obrigação de ter no mínimo um vigilante. Caramba. Tá? É óbvio que Verdade. você tem
atenuantes, né? Se essa caixa de assistência, se essa cooperativa está dentro de um ambiente que tem outras características físicas, a Polícia Federal eventualmente pode reconsiderar, tem Uma algumas segurança variáveis. agregada, né, Afonso? O conceito de Sim. segurança agregada, é isso. Você tem outros tipos de controle de acesso, esse tipo de coisa, isso pode ser reconsiderado. Mas o principal é o seguinte: se você conhece a legislação que está sendo aplicada, você começa a mapear as oportunidades. É o conceito SWOT, né? O FOFA, né? Você vai ver oportunidade, ameaça, ver o que o seu concorrente está fazendo, o que você pode espelhar, ver o que você pode aprender com os erros dele, ver o que você pode aprender com os acertos que ele tem. Então, assim, estar atento ao seguinte: o mercado mudou. Você não pode fazer a mesma coisa, porque você vai ser atropelado por uma legislação que vem e que está muito represada, né? Então, Muito antiga, né? muito antiga e assim, você pensa que, por exemplo, anteriormente haviam ferramentas muito limitadas Hum, para a atuação da Polícia Federal, sim. né? Eles evoluíram junto, né? Com a fiscalização. Exatamente, E vem exatamente. com uma caneta forte, hein? Tem ainda, né, depois a gente pode até discutir isso, tem umas ressalvas, né? Eu vi, por exemplo, um texto hoje que eu particularmente não gostei muito, no que diz respeito à atividade de comércio e tal, que eu tenho particularmente minhas críticas, né? Depois, se a gente tiver tempo, a gente pode conversar sobre. Perfeito. Acho que não precisava desse texto, ele não estava previsto, não sei quanto que ele entrou, mas acho que erraram a mão nele. Mas vou escrever sobre isso. Precisa agora do pente fino, né? Mas Precisa do pente uma fino. coisa é verdade, né? As empresas vão ser impactadas, né? Hoje tem o estatuto, nós temos também a reforma tributária, tudo acontecendo junto, são coisas A que NR1, tem a NR1, então NR1 que é uma vem avalanche de também. mudanças, aumento de Tsunami. custos, e por isso que a gente, né, entende que a parte da eletrônica vem a ajudar de uma maneira onde você consiga ter uma melhora nos processos, consiga melhorar uma atuação de segurança preventiva, preditiva, né, para que você possa reduzir o número de atuação humana, né? Não sei como que é cara, a nós sua visão. temos um fantasma que ninguém está olhando, que é o final da escala 6 por 1. 6 por 1 É também que é essa é mais muito nova, a gente nem colocou na Não, pauta. sabe qual que é o grande problema? As pessoas Só estão emoção. enxergando a escala 6 por 1 e falam, não, mas peraí, vigilante trabalha com 12 por 36. Não interessa. O grande problema é o seguinte: quando eu saio da 6 por 1 para 5 por 2, eu vou cair de 44 para 42, depois para 40. 40 horas. E aí eu vou mudar o divisor de 220 para 200. Sim, E aí o que vai acontecer é o seguinte: eu aumento o meu custo da hora intra-jornada em 10%. Nós estamos no mês de junho, tá? Mês de junho eu tenho 4 domingos. Vou esquecer o dia do vigilante, tá? Não por desrespeito, mas vou esquecer para fazer uma conta Uma simples, conta mais simples. tá? Se eu tivesse, por exemplo, que pagar um determinado valor a título de DSR, com base em quatro domingos, uhum, eu pagaria R$ 240. Se eu pegar o mesmo valor e mudar o divisor de 220 para 200, eu pago 550. vezes mais de 2.000 funcionários. Sabe por quê? Porque aí eu passo a ter os sábados Sim, também como Inclusos, né? incluso do DSE. Porque qual que é a conta? A conta é a seguinte: eu pego o número de dias úteis e divido pelo número de dias de DSR. uhum, Tem alternativa? Tem. Você pega, por exemplo, tem uma súmula do TST que é aplicada para bancários. O bancário não trabalha sábado. Então, eles têm lá uma redação específica que considera o sábado um dia útil não trabalhado. E aí ele não está na conta do DSR. Mas isso é uma dor. E onde é que isso vai nos afetar? Você tem um 12 por 36? Tem. Eu não tenho problema porque ele não tem nada. Não, ele tem sim, porque ele tem adicional noturno. O divisor vai mudar. Você aumentou 10%. Então você pega, por exemplo, um posto 24 horas. Se você tem intervalo de alimentação, ele vai aumentar 3,97% de custo para você. Você vai ter que passar isso para frente.
Tá? Isso vai para as Parte- planilhas de custo na hora de fazer as concorrências, Tomara óbvio, né? que vá, porque senão você Senão vai ter que... Não, mas é uma por coisa é isso- você rever a planilha de custo, outra coisa são as operações que já estão funcionando. Não, pois é, mas E você vai ter que rever revisitar, contratos. porque Vai ter senão que esse rever imagem vai contratos. embora. Inclusive, Entendeu? pela questão da reforma tributária, como você vai ter inclusão de novos tributos, os contratos hoje já prevêem esse tipo de, né, novas leis que implementam novos custos, vão ter que mas ser a revisados. Quando ele já delicado. vem com um contrato antigo, já vem rodando há alguns anos, já Tem que é. combinar com o zagueiro, né? Para fazer. E o tomador de Eu quero serviço? fazer um gol, goleiro. Me De onde espera aí vem que eu esse vou chutar. dinheiro? É. Né? Ou seja, tem pano para manga, né? Tem E muito. chegando no nosso final, nos finalmente aqui do nosso podcast, a gente tem sempre um desafio aí para o convidado, que é trazer um insight, uma mensagem, uma bronca, como diz o Zé Roberto, aqui para a sua câmera principal. Alguma coisa que você queira mandar para os espectadores, alguma mensagem, um incentivo. Uma bronca. A câmera é sua. Bom, a bronca é exatamente essa Tá provocação em relação ao final das 6x1. Eu tenho visto aí que o Senado não vai simplesmente pacificar a votação que foi feita na Câmara e que seja feita realmente uma avaliação, não de acabar e não de não dar sequência no final das 6x1, e eu não sou contra a jornada, que fique claro isso. Já trabalhei nela, entendo que realmente se a gente puder dar mais conforto, não tenho praticamente ninguém na 6x1, não sou contra ela nesse sentido. Eu só entendo o seguinte, que devem ser avaliados todos os pormenores, e eu estou colocando um à mesa, que é exatamente esse impacto financeiro que vai haver, significativo, porque uma coisa é eu preservar o salário, tá? Que eu já tenho, em tese, um aumento de custo. A outra é, além de eu preservar o salário, ter um aumento nominal de alguns custos embutidos. Ou seja, eu tenho para a prestação de serviço e para o tomador de serviço, mais um aumento de 10% em alguns itens. Aí, na cadeia como um todo, eu vou ter uma precificação mais onerosa, eu vou ter tudo. E no final das contas, eu vou ter um custo depois de um produto, eu vou ter uma venda com preço maior, eu vou ter um ciclo vicioso que a sociedade não precisa. Então, que a gente possa fazer uma avaliação e eventualmente emprestar. Como os bancários tiveram essa súmula do TST, que a gente possa ter alguma redação que diminua esse tipo de impacto. Entendeu? É ter responsabilidade numa hora em que o país precisa de rédea. E uma releitura, né? É isso. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer primeiro o apoio do Magnão, que veio aqui para trazer reforço hoje, porque a entrevista foi pesada. Obrigado, Magnão, pela sua ajuda. Ô Zé, obrigado a vocês. É assim, a gente tá contigo, tá com o Rafa, pessoas do bem. Eu, na verdade, fiz questão de estar aqui hoje, até após o horário, para vir aqui visitar esse cara que eu admiro. É fora da caixa, cara fantástico, pensa lá em 2030 e daí adiante. É papo muito gostoso, é sempre um aprendizado contigo e o Afonso, obrigado. E Obrigadão. também, obviamente, agradecer meu irmão Zé Afonso, que eu chamo ele de Zé mesmo e pronto. E agradecer porque cada vez que eu faço um convite para você, você não nega. Então, eu queria agradecer sua gentileza de sempre. Sempre que eu puder, estou junto. Visitando lá Anjos da Guarda agora, com a filial em São Paulo, com o Wanderson. Participando do ESP, como a gente participou, e foi uma honra. E eu deixo o finalzinho para você, para mandar um beijo aí para a turma. Pessoal, segue o Maxtel Tecnologia no YouTube. E para você, eu passo a última palavra para dar um beijo para todos aí. Bom, privilégio estar aqui, é uma casa que sempre nos acolheu muito bem. O Zé é um querido, tem anos de mercado e de uma contribuição maravilhosa, e todo mundo sabe disso. A Anjos da Guarda tem uma série de ações que desenvolve, que a gente pode espelhar e dividir com quem quiser, basta nos contactar aí, seja em redes sociais, tanto da Anjos da Guarda quanto as minhas, me acha aí no LinkedIn, me acha no Instagram, a Anjos da Guarda também em todos os meios. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. O Rafa escreveu aqui para a gente fazer o jabá final. A gente sempre fala assim, uma frase e o convidado complementa. Então a gente fala, Maxtel mais que acesso,
Tecnologia que conecta. Isso aí, sem dúvida. Isso sem De dúvida. primeira. De primeira. Cabra é bom, de hein? prima, Você falou chutou tudo, na Maguinão. veia. Pô, Obrigado, meu irmão. Certo. Com Deus. Beijo. Obrigado Fala, por esse Magnão. episódio, Obrigado pessoal. pela Salve, participação. amigos. Vamos lá em frente. Maxtel Tecnologia no YouTube.